Novo Cupra Tavascan 100% elétrico. O SUV Coupé com autonomia em cidade até 693 km, combinada até 569 km e carregamento rápido dos 10 aos 80% em apenas 28 minutos. O impulso que leva o seu negócio mais longe. Por 450 € mês mais IVA, sem entrada inicial. Renting para empresas INI. Novo Cupra Tavascan. Acelere a ambição. Considera-se piromania as pessoas que têm um fascínio especial pelo fogo, por ver coisas a arder, por ver a parafernália dos bombeiros no combate aos incêndios. Infelizmente é um tema de que falamos quase todos os verões, até porque Portugal é sempre muito fustigado por incêndios florestais e muitos deles obra de fogo posto, e há sempre esta dúvida em relação ao autor desses fogos. Um pirómano é um criminoso ou é um doente? É uma ótima pergunta, até porque, como já falámos muitas vezes nesta rúbrica, os doentes mentais sofrem de estigma. E mais uma vez, aí está uma ideia que de facto é transversal, é de que o pirómano está doente, não é bom da cabeça e por isso é que fez aquilo. Por isso eu dava um passo atrás para explicar primeiro o seguinte. Quando olhamos para as estatísticas sobre os incêndios de uma maneira geral, sabemos que uma percentagem significativa não é fogo posto e uma percentagem grande daquelas que envolvem o ser humano são fogos por negligência. Portanto, a maior parte dos fogos que têm mão humana são fogos por negligência. Uma queimada, uma beata atirada pela janela do carro. Ou brasas para fazer um churrasco durante o piquenique. Eu, por acaso, lembro que ouvi uma vez, a propósito dos incêndios, uma pessoa perguntar se levarmos as brasas já acesas de casa não tem problema. Portanto, de facto, aqui a ignorância... É capaz de ter. Eu acho que deve ter. E a ignorância sobre os temas, de facto, é relevante para isto. Portanto, a negligência é importante e contabiliza uma grande percentagem destes processos. Mas depois, dentro daqueles em que há fogo posto, em que há alguém que incendeia, um incendiário, as estatísticas já apontam para uma significativa taxa de pessoas com perturbação mental. Mas é importante dizer que estes estudos também têm os seus vieses, porque o que acontece e o que está demonstrado nos estudos é que a maior parte dos estudos que envolvem incendiários são feitos em ambiente forense, ou seja, estamos a falar das pessoas que foram apanhadas, foram detidas e depois disso foram avaliadas. Ora, escusado será dizer, por razões óbvias, que provavelmente uma pessoa com uma perturbação mental é mais fácil de apanhar do que uma pessoa sem perturbação mental. Isto quer dizer que há este viés, mas bom, vamos considerá-lo. Tendo este viés, o que verificamos é que cerca de 50% a 60% dos incendiários avaliados, detidos, têm perturbação mental. Agora, dentro das perturbações mentais, talvez a proporção das doenças é que não seja bem estimada pela população, porque as pessoas pensam normalmente que são pessoas com instintos malignos ou que são psicóticas e que estão perturbadas e fora da realidade. Na verdade, há uma muito pequenina percentagem de pessoas com doença psicótica que fazem este ato ilícito de colocar fogo. Depois há uma percentagem significativa das pessoas que está sob a influência de substâncias. Portanto, o uso de substâncias, nomeadamente o alcoolismo, é um fator de risco para a realização do ato incendiário, mas a grande maioria destes 50% a 60% de pessoas incendiárias que têm perturbação mental têm, na verdade, uma incapacidade intelectual, ou seja, um baixo nível de inteligência clinicamente relevante. E por isso, isto no fundo, ajuda a compreender porque é que estas pessoas, e isso é muitas vezes uma queixa, porque é que não ficam presos a seguir, porque a sua incapacidade intelectual avaliada em ambiente forense faz perceber que eles, na verdade, não têm a capacidade de perceber os seus atos. Depois, existe uma ínfima percentagem de todas estas pessoas que são os chamados pirómanos. A piromania é um fenómeno bastante residual, do ponto de vista estatístico. Considera-se piromania as pessoas que têm um fascínio especial pelo fogo, por ver coisas a arder, por ver a parafernália dos bombeiros no combate aos incêndios, por ver aquelas imagens que foram criadas por eles na televisão e, portanto, tudo isso é considerado no âmbito da piromania, mas devo dizer que não só. É muito provável que a piromania se associe à deficiência intelectual, portanto, embora existam pirómanos que não são deficientes intelectuais, a maior parte da piromania associa-se à deficiência intelectual e, por outro lado, dizer que é mesmo uma percentagem muito pequena desses doentes. Portanto, a resposta à sua pergunta é sim,
têm doença mental numa percentagem elevada dos casos, ainda que estes dados sejam enviesados pelos fatores que eu referi, mas não doença mental como as pessoas habitualmente pensam nela, mas sim pela incapacidade intelectual. Obrigada. Obrigado. O Mental é uma parceria do Observador com o Hospital da Luz e com a Johnson & Johnson Innovative Medicine. Conta ainda com o apoio científico do Colégio de Psiquiatria da Ordem dos Médicos e da Ordem dos Psicólogos.